Que bênção, né, gente? Nós, na semana que vem, nós vamos começar a nossa série principal desse ano. Vai se chamar Do Sonho ao Destino. Hoje eu quero terminar aquilo que eu comecei contigo sobre a oração do Senhor, como orarmos. Mas na semana que vem eu queria que você se concentrasse bastante. Já passaram-se daí todos os feriados, oficialmente aí, né, no Brasil a coisa começa a funcionar. E eu estou com bastante expectativa em relação a isso. Serão 10 semanas. Vai se chamar Do Sonho ao Destino. É baseado nesse livro do pastor Robert Morris, tá? Vai estar à tua disposição. Eu queria aconselhar pelo menos cada família a comprar um livro desse, estar lendo à medida que nós vamos trilhando as palavras. Para que serve uma série, querido? Para nos mudar de lugar. Qual é o destino que Deus tem para você? Qual é o lugar que você quer chegar? Existem alguns testes, existem alguns momentos em que nós vamos precisar tomar uma decisão crucial naquele dia que pode mudar a tua vida. Então nas próximas semanas nós vamos começar o ano com essa série. Essa é a série do ano. Os PGs vão voltar na outra semana, já na verdade na semana que vem com a confraternização. Na outra semana já voltamos oficialmente, eles vão acompanhar essa série. Não vai ser a mesma palavra do culto, mas eu creio que nessas 10 semanas nós vamos ser movidos de lugar. Deus tem um destino para nós aqui em Porto Belo. Você acredita nisso? Hoje nós já estamos em vários lugares, tem o pessoal de Curitiba acompanhando a gente, São José dos Pinhais, lá em São João Batista, ou seja, o pessoal de Bombinhas, que agora ainda está lá no Carnaval, lá não dá para vir para cá direito, mas creio que a partir da semana que vem as coisas começam a normalizar um pouco para nós aqui. Mas é tempo de nós nos mobilizarmos em direção a esse destino. Existem algumas coisas que nos impedem de chegar neste lugar. Então não esqueça que se você puder adquirir, nós conseguimos com preço praticamente de custo. Os livros encareceram muito ultimamente, até por causa de tudo que aconteceu, né? Mas nós conseguimos quase a preço de custo para que você acompanhe pelo menos com a tua família um capítulo por semana, para entrar nessa jornada conosco do sonho ao destino. Qual é o destino que Deus tem para você? Qual é o sonho que Deus tem para você? Será que você está firmado nesse caminho? Ou o que é que te impede de chegar lá? Então não esqueça, semana que vem nós começamos. Se por um acaso você não puder estar aqui conosco, não esquece de entrar lá na internet e acompanhar a palavra de cada semana, que vai ser importantíssimo que você acompanhe passo a passo a série do sonho ao destino. Amém? Você entendeu? Então cutuca o teu irmão do teu lado e fala assim, ó, não perca, viu? Ora, abre a tua Bíblia comigo, por favor, lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9. Eu deixei meu iPad, está aqui. Eu trouxe há 2 semanas atrás para vocês o início dessa palavra que eu falei que eu ia dividir em 2, né? Se chama Aprendendo a Orar, e nós falamos, eu vou recapitular aqui rapidamente contigo. Antes de nós lermos o texto, que provavelmente você já sabe, né? É uma oração que Jesus nos ensina, uma oração que muitas pessoas repetem. Nós vimos aqui que quando as palavras se tornam repetidas, simplesmente por repetir, elas tornam sem efeito. Então, rezar o Pai Nosso, ou orar o Pai Nosso, simplesmente da boca para fora, ou rapidinho, ou 500 vezes, ele não quer dizer muita coisa, se você não quiser de fato dizer as palavras que você está dizendo. Está vendo quanta coisa? Se você não quiser realmente dizer aquilo que você está dizendo, você não está dizendo nada para Deus. E nós vimos que essa oração Jesus ensina lá no meio do Sermão do Monte. Começa no capítulo 5 de Mateus, no capítulo 6, é onde entra a oração aqui que Jesus ensina um padrão, não uma repetição. E ele segue até o capítulo 7 dizendo várias coisas. E nós vimos aqui 2 semanas atrás a primeira parte desse modelo que Jesus ensina. Vamos ler o texto ali? Diz assim, você até poderia dizer de cor, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Segura até aqui, foi aqui onde nós terminamos a palavra. E nós vimos que essa primeira parte da oração que Jesus nos ensina era apenas um modelo de como você se dirige a Deus. E nesse modelo inicial não tem nada a ver conosco. Esse modelo inicial não tem eu, não tem petição, não tem nada para mim, tem tudo a ver com Deus. Então quando Jesus começa a nos ensinar como é que você ora, lembra que os discípulos perguntam, mestre, nos ensina a orar.
E aí Jesus começa a ensinar um padrão, e esse padrão começa com 3 coisas, eu expliquei para você aqui, se você perdeu, volte 2 semanas atrás lá no YouTube, 3 coisas que Jesus ensinou nesse processo aqui. A primeira é, quem é Deus? Pai nosso, Ele é o nosso Pai, não é só meu, existe uma família, existe um coletivo aqui dentro. A segunda é, qual é o poder desse Pai? Aquele que está no céu, não no sentido geográfico, lá no céu, mas no sentido de poder, Ele está sobre todas as coisas, portanto você se dirige a um Pai que te ama, que cuida de você, que tem o máximo do poder, Ele está no céu, o maior lugar visível ou imaginável pelo ser humano. E a terceira coisa é que o reino dEle venha, que a vontade dEle se faça, e dentro de todo esse processo nós aprendemos que a presença do Senhor é melhor do que a provisão do Senhor. Ainda não chegou na parte da provisão, é hoje que nós vamos falar sobre ela, mas essa primeira parte da oração de Jesus, Ele nos ensina assim, olha, meu amado, foque as tuas orações em Deus, em quem Ele é, o que Ele pode fazer, mas ainda não chegou o teu momento de pedir as coisas. A presença do Senhor é melhor do que os bens que Ele pode nos dar, ou seja, a coisa mais importante da oração não é o que Deus nos dá por meio dos seus bens, é o que Ele nos concede por meio da sua presença. Essa é a chave. Quando você quiser falar com Deus, não é o que Ele pode te dar por meio dos seus bens. Acho que eu pus essa frase lá, Fagner, põe lá. Mas é o que Ele concede por meio da sua presença. Guarde isso. Nós vamos entrar agora na parte da petição. Mas a chave da oração, querido, não é se concentrar no que Deus pode me dar. A chave da oração é se concentrar na presença de Deus, porque uma vez na presença eu sou saciado das coisas. Aí eu vou para a parte da petição com um foco diferente. Vocês me acompanharam até aqui? Amém? Então vamos continuar o texto de onde a gente parou. Volta lá agora um pouquinho. Verso 11. O pão nosso de cada dia, guarde isso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, cada dia, hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas. Se você tiver uma caneta e não tiver preconceito, circule esse assim como aí na sua Bíblia, tá? Nós vamos voltar nisso aqui depois. Assim como nós perdoamos a quem? Não é quem agrada a gente, não é quem faz tudo que legal, né? Aos nossos devedores. E, terceira coisa, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Daí tem um final aqui exultante, pois teu é o reino para sempre. Amém? Esse é um padrão. Deixa aberto a Bíblia que nós vamos voltar em alguns versículos ali. Esse é um padrão. Qual é o padrão? A oração começa com um anseio pelo quê? Pela presença. A oração começa com um anseio pela presença. Essa é a chave, meu amado. Quando nós colocamos diante de Deus, geralmente qual é o nosso anseio? Resolve o meu problema. Senhor, eu tenho um monte de coisa que o Senhor tem que me dar, eu tenho muita coisa que eu já, às vezes nós colocamos assim, eu tenho uma lista de coisas que eu já fiz, e agora eu quero algo em troca. Eu me comportei, eu fui bonzinho, eu tratei as pessoas bem, eu ajudei pessoas carentes, eu não xinguei meus amigos, enfim. E aí nós entramos diante de Deus, às vezes com o anseio de receber coisas baseado na performance. Esse é o nosso grande erro como ser humano. A Bíblia vai nos dizer, lá em Tiago também, se não me engano, pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que é pedir mal? Olhar para si mesmo apenas, para usufruir dos seus próprios interesses. Portanto, quando Jesus nos ensina a orar, Ele fala que, em primeiro lugar, a oração deve estar focada na presença do Senhor. E Ele nos convida, na hora de pedir algumas coisas, Ele ensina, você pode pedir, isso não é errado. Mas Ele baseia em 3 coisas, um modelo de provisão, de proteção e de perdão. Pode repetir aí? Diga assim, provisão, perdão e proteção. São 3 coisas pelo qual o Senhor nos dá um modelo de como se dirigir a Ele. Nós vamos ver, além disso, que também tem algo aqui por trás. Esse é o modelo do quê? O que você deve priorizar? Quando você for orar, qual é a nossa prioridade? Geralmente, as minhas coisas. Aquilo que eu quero, os meus anseios. E quando Jesus fala assim, você quer orar de verdade? Você quer falar com Deus e a tua voz ser ouvida? Alguns versos antes, no verso 5, por exemplo, ele vai falar assim, quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas. Entra lá no teu quarto, os outros não precisam ouvir. E em um outro momento ele vai falar assim, no verso 7,
orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que o muito falar serão ouvidos. O que ele está dizendo aqui? Não adianta ficar repetindo um monte de coisa, se você não tem de fato a intenção de se achegar na presença de Deus. Ele fala assim, ó, é vã repetição. Sabe o que é vã repetição? É inútil ficar repetindo. Existe um princípio da persistência que nós vamos ver aqui, Jesus vai nos ensinar, mas aquela repetição que é inútil, que não tem a intenção de fato do coração, ele fala assim, ó, você não vai ganhar de Deus, tipo, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá, eu quero, ai, tá bom, vai, toma. Não é assim. Existe um princípio de insistência aqui, sim, mas o primeiro, olha ali comigo o verso 11 de novo, o pão nosso de cada dia. Isso nos dá a primeira lição sobre provisão, querido. Qual é a prioridade que Deus nos ensina a respeito de provisão? Perceba que Ele não nos ensina assim, ó, Senhor, me dá tanto que me seja suficiente para fazer um pé de meia. Não é essa a oração que Jesus nos ensina. O que Ele fala? Nos dá hoje. Quando? A cada dia. Não significa que você não tem que planejar sobre o futuro, mas a tua oração a respeito de ai Senhor, eu quero ter tanta sobra que hoje eu já posso descansar e nunca mais me preocupar com dinheiro. Nós vivemos em um tempo em que isso é muito enfatizado, a independência financeira, e é evidentemente que você tem que trabalhar, evidentemente que você tem que fazer suas reservas. Nós ensinamos você a produzir, a ter uma reserva de emergência, a você economizar e a você ter uma parte para você semear. Nós ensinamos tudo isso, mas a prioridade em cima de tudo isso aqui, querido, é que, ou melhor, o grande risco de você viver regrado em todas as coisas aqui é que você tenha falsa sensação de que quem provê as coisas é você. Quando nós focamos apenas lá no futuro e nos preocupamos apenas em ter o suficiente para deixar para meus filhos e netos, e essa é a nossa maior preocupação na vida, nós perdemos a prioridade do Pai Nosso. Nós pensamos assim, se eu não fizer por mim mesmo, o que será dos meus filhos? Se eu não trabalhar, se eu não conquistar, se eu não atingir essas metas, o que será deles? E nós, às vezes inconscientemente, deixamos de confiar em Deus que Ele vai os guardar. Nós lemos aqui o Salmo 91, você leu junto comigo? Quando estávamos abençoando as crianças, né? E nós olhamos quem é que fazia todas as coisas ali. Ele, aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo. Ele te livrará do laço do passarinheiro, Ele te livrará do que vai acontecer de dia, de noite, do terror noturno. Tudo é o Senhor, meu amado. É evidentemente que eu e você planejamos financeiramente, nós não estou desaconselhando de maneira nenhuma você fazer isso, mas eu estou te clamando a ti hoje, a fazer uma reflexão, se talvez a tua maior confiança não esteja no que você consegue fazer e não no que o Senhor consegue fazer. Você já imaginou, se de repente lá em outubro, ganhar um governo que você não quer e de repente não venha ser bom para o país em absoluto? Como é que vai estar a nossa confiança? Com certeza você e eu também vamos estar preocupados, é diferente com relação ao futuro, o que vai acontecer, será que as bolsas começaram a cair essa semana por causa da guerra e tudo mais, e aí como é que fica o nosso coração em relação a isso? O meu coração fica preocupado, o meu coração às vezes fica ansioso, mas quando ele fica sem paz, isso significa que, talvez a minha confiança não está no Senhor. O pão de cada dia nos dá hoje, não se aplica a mim, porque eu estou dizendo, Senhor, eu quero ganhar esse pão para sempre. Sabe, existem dois extremos aqui. A fartura demais vai dizer assim que Deus é desnecessário. Você tem tudo que você precisa, você já trabalhou para os teus filhos, para os teus netos, ou você está deixando um legado, enfim. A fartura, existe um risco de você acreditar que Deus é desnecessário. Mas o outro extremo, o extremo da miséria qual é? Que Deus não se importa. Olha, está vendo, eu trabalho, eu me mato, eu faço um monte de coisa, e é tão difícil para eu conquistar as coisas. Deus não se importa. Deus não nos chamou para viver nesses dois extremos. A oração do Pai Nosso aqui, dá-me apenas o que eu preciso hoje, querido, ela reflete a ideia seguinte: me mantenha dependente de Ti, para que eu reconheça sempre, cada dia, quem é o provedor. Esse é o princípio. Não é que você não tem que economizar, não é que você tem que guardar, mas qual é o princípio? Senhor, não me deixe esquecer quem é o provedor desse negócio. Não me deixe esquecer que do dia para a noite tudo pode sumir. Esses dias eu estava comentando com não sei quem aí, eu falei, gente, aconteceu um negócio, acho que acabou o WhatsApp, né? Lembra daquele dia que acabou o WhatsApp lá? E aí muitos de nós estamos dependendo desse negócio.
E eu não sei você, mas eu hoje já praticamente não tenho dinheiro. Eu tinha uma nota de R$ 100 que ficou na minha carteira uns 3, 4 meses. Ontem que o Pedro foi lá no parque aquático, ele tomou e levou. Mas ficou lá um tempão, por quê? Porque você não usa mais dinheiro. Eu fiquei pensando assim, Senhor, no dia que acabou o WhatsApp, se der qualquer coisa, eu não tenho como comprar pão amanhã. Ou ainda que alguém tenha dinheiro, alguma coisa assim, não é tanto para você subsistir. Ou seja, se der um colapso qualquer digital, eu e você, em menos de um mês nós estamos à mercê de tudo. Você não consegue, né? Aí, mas eu tenho dinheiro guardado. Pois é, quando você for no mercado não tem mais nada, o pessoal já foi, saqueou, e daí? Como é que faz? Você entende que nós vivemos em uma sociedade assim muito volátil, muito frágil, qualquer coisa, qualquer abalo no nosso sistema acaba com tudo. Agora nós estamos em um momento tenso, nós estamos em um momento complicado, uma guerra estoura lá do outro lado do oceano e nós já começamos a sentir aqui na nossa economia, talvez a gasolina aumente ainda mais, talvez o gás aumente ainda mais. Você percebe que tudo que nós vivemos hoje, querido, é muito frágil. Não dá para a gente confiar, só no que eu faço, só no que eu consigo construir. Se a nossa fé não estiver como Jesus ensinou, assim, cada dia, você precisa acordar e pensar nisso. Nós vivemos uma cultura diferente. Quando eles acordavam, essas pessoas aqui que ouviram essas palavras acordaram, eles realmente tinham essa primeiro pensamento pela manhã: onde é que eu vou conseguir comida? Nós perdemos esse sentimento hoje, por quê? Porque nós temos uma conta bancária. Você não acorda mais de manhã pensando assim, Senhor, me dá o alimento. Você geralmente, de preferência, antes de comer, você agradece ao Senhor, não é verdade? Você lembra de agradecer a comida quando? Quando está ali diante de você. Você não teve que ir lá lutar, plantar e correr e fazer aquilo, já está lá na tua conta de alguma maneira. Agora, eles não. Nós perdemos esse hábito de acordar pela manhã, Pai, obrigado porque o alimento que eu vou consumir é o Senhor que vai providenciar. Eles tinham que sair correndo para conseguir a comida. Querido, não perca isso. Não perca as pequenas coisas de você acordar pela manhã e ser grato por aquilo que está diante de você naquele dia. Você não sabe o dia de amanhã. Essas pessoas que estavam lá na Ucrânia, estavam acompanhando ontem lá alguns jogadores brasileiros tentando sair daquele lugar, eles estavam ganhando muito dinheiro lá. Muito dinheiro, alguns saindo com carros assim maravilhosos de lá, mas o que não adianta nada aquilo. Ele não consegue sair, se ele não conseguir cruzar a fronteira, aquilo que ele tinha lá ele não consegue mais usar. Do dia para a noite, o nosso mundo pode virar de cabeça para baixo. Do dia para a noite as coisas podem não estar mais funcionando do jeito que você achava, que estava tão bonitinho. Por isso, querido, cuidado com esse tipo de orgulho, que aumenta a ingratidão do nosso coração. O orgulho do que eu posso, eu que tenho que correr atrás, eu tenho que fazer. Evidentemente que você tem que fazer a tua parte, não estou isentando disso, mas quando nós focamos a nossa vida apenas nisso, você esquece. Eu esqueço quem é Jesus, que nós estamos seguros nele. Ele manda orar pelo pão de cada dia, para que nos lembremos que toda dádiva vem de Deus. Você entendeu isso? Amém? Portanto, verso 12, segundo ponto: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A segunda coisa que Jesus nos ensina a pedir, primeiro é provisão, mas a provisão dentro daquela prioridade. A segunda coisa que ele nos ensina a pedir é perdão. E aqui tem vários pontos chaves que eu não vou conseguir explanar tudo hoje, mas eu quero talvez colocar alguns pontos de interrogação aí na tua mente. A paz que Deus quer nos dar, ela só vem acompanhada com perdão. Você você jamais vai conseguir sentir a paz, a plenitude da paz de Deus, se você tiver alguma falta de perdão em relação a alguém, alguma situação, qualquer coisa. Você jamais vai conseguir experimentar a máxima paz do Senhor, querido, se tiver algo guardado no teu coração. Existe um princípio que Jesus fala aqui. O primeiro princípio é que você não merece perdão. Eu não mereço perdão. Aquilo que eu fiz, os meus atos de justiça não conseguem apagar. As coisas que eu já falei para pessoas que ofenderam ela, eu não consigo retirar de novo. As coisas que eu fiz que desagradaram, seja para o meu marido, seja para os meus filhos, eu não consigo apagar pelos meus atos de justiça. Você percebe que precisa haver uma liberação no meu coração. Enquanto isso não acontece, eu não vou conseguir. E o fato é que você precisa reconhecer que você não merece perdão. Porque se eu não reconheço, eu não consigo, eu tenho dificuldade de reconhecer a minha necessidade de perdão, eu vou guardar rancor sempre. Jesus, ele nos dá um exemplo, citando uma parábola.
Ele fala assim: com certo homem tinha uma dívida de cerca de, vou tentar trazer aqui uma proporção para você, de 66 milhões de reais. 60 milhões, para não ficar difícil a conta, né? 60 milhões de reais. Esse homem tinha uma dívida de 60 milhões de reais. E ele ganhava ali em torno de 5 mil por mês. Ele não ganhava muito bem comparado à dívida que ele tinha que pagar. E certo dia ele se achega ao seu credor, e o credor olha para ele e fala assim: eu vou te cobrar, eu vou te colocar na prisão, você não merece, você não pagou. E ele clama, e aquele credor fala assim: ok, vou te perdoar então. E aquele mesmo homem que tinha uma dívida de 60 milhões de reais, ele encontra alguém que devia para ele 6 mil reais. O que são 6 mil reais comparado a 60 milhões de reais? E Jesus, dentro dessa história, está lá em Mateus 18, ele vai dizer que aquele homem pega pelo pescoço e chacoalha aquele que devia para ele lá 6 mil e fala assim: me paga. E ele fala assim, e aquele homem que devia para esse outro clama da mesma maneira que ele tinha clamado: olha, por favor, espera um pouco, por favor, espera um pouco. E ele não tem misericórdia dele, ele lança ele na prisão. E haviam pessoas testemunhando esse ato. E essas pessoas então vão lá e contam aquele primeiro senhor. E ele pega aquele homem. E a Bíblia diz, lá no verso 34 e 35 de Mateus 18, que irado o seu senhor os entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. E Jesus conclui a história assim: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Essa parábola não tem nada a ver com o dinheiro. A parábola que Jesus usa, a analogia sobre dinheiro que Jesus usa, é em relação a perdão. Em um momento, Pedro pergunta para ele nesse momento aqui: até quando que eu tenho que perdoar? 7 vezes 7, não no sentido de 49, mas no sentido de plenitude. Olha, 7 tá bom, né? Jesus fala 70 vezes 7, também não no sentido de 490 vezes para você ficar contando, mas no sentido ao máximo, sempre. E ele coloca assim: olha, existe uma condição, se você não perdoar, Deus retém algumas coisas. Porque quando ele ensina no Pai Nosso, eu pedi para você sublinhar ali: perdoa-me assim como eu perdoo. Isso significa que se eu não perdoo, o Senhor também não me perdoa. Se eu retenho, o Senhor também retém. Agora, guarde isso com você, querido. Marido e mulher, quantas vezes vocês se ofenderam? Quantas vezes coisas terríveis já aconteceram entre vocês? Talvez traições, talvez palavras extremamente duras em algum momento da vida. Talvez agora você esteja mais maduro, mas enfim, lembre-se, nos últimos 2 anos para cá, nós atendemos muitos casais. E uma das coisas que eu tenho visto com muita frequência é a falta de perdão de um para com o outro. Existem passados terríveis às vezes, terríveis, pessoas, né, a gente cai, enfim, passados terríveis, mas o fato é, aquilo que eu tenho presenciado ao longo, especial desses últimos 2 anos, ao longo de toda, né, a vida na igreja, mas é que aquele que ainda não perdoa, que ainda guardou algo no coração, que ele não consegue viver um casamento pleno, não consegue amar na plenitude. Às vezes pode ser até um relacionamento de pai para filho, ou de filha para pai, enfim, não consegue viver a plenitude da presença de Deus, consegue sentir a presença de Deus e algumas vezes consegue viver uma felicidade temporária, mas em algum momento esbarra, em algum momento a tristeza volta, em algum momento a angústia volta, e ele fica preso naquele ciclo, lembrando do que o outro fez, porque você fez lá atrás, e aí diz que perdoa, às vezes até profere com a boca, mas em algum momento a angústia volta, olha para o outro com tristeza, lembra do que ele fez, e aí não chega no coração. Sabe, quando nós olhamos para o Senhor e nos concentramos na dívida, nós não conseguimos experimentar a paz que excede todo entendimento. Mas a dívida dele é muito grande, são 60 milhões, olha o que ele fez para mim, olha o que ela fez para mim, são 60 milhões, é impagável. Pois é, Jesus fala, ele nos ensina essa prioridade: perdoa assim como eu perdoo. Se você não tem consciência da tua própria necessidade de perdão, você não vai conseguir pedir nem o pão de cada dia.
Você não vai conseguir chegar na primeira parte da oração que eu ensinei 2 semanas atrás, que é a presença dele, querido. Isso é muito sério. Isso vai voltar várias vezes na palavra de Deus. Se eu me concentrar na dívida de outras pessoas, certamente eu vou negar o perdão, eu não vou conseguir, porque eu vou estar sempre olhando para o que você me deve, para o que você me deve, e eu não entendo que eu preciso de perdão. Olha o que diz 1 João capítulo 5, verso 14. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Como é que eu me aproximo de Deus? Com que tipo de confiança que eu chego? É Deus, é o Todo-Poderoso. Como é que eu chego? Que confiança? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Baseado em que eu me achego a Ele? Qual é a confiança? Que a vontade dEle vai se fazer, que a misericórdia dEle vai fazer. E qual é a vontade dEle? Que eu perdoe, assim, ou que eu receba o perdão, assim como eu perdoo. Você entende isso, querido? Qual é a prioridade da oração, por enquanto, então? É provisão e perdão. Coloque isso na tua lista. Se existe alguma área da tua vida, se existe alguém na tua vida, se existe alguma situação na tua vida que precisa ser acertado, isso, acerte. Acerte, do contrário você jamais vai conseguir viver a plenitude. Não significa esquecer, agora vou apagar e não me lembrar do que aconteceu, não. Mas a mágoa precisa ser colocada diante dele, o rancor precisa ser colocado diante dele. Amém? Última coisa, verso 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação significa que em Jesus nós encontramos o perdão pelos nossos pecados passados, mas e os futuros? As tentações que estão ali. A chave para você entender que você não consegue, querido. Você não consegue. Se você se esforçar muito, 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 algumas coisas você vai conseguir andar no padrão que você acha. Mas em algum momento você vai cair. Aí há duas soluções. No momento que você vai cair, para você não cair, no teu pensamento, você vai ter que baixar o padrão da tua moral. Você vai ter que jogar lá embaixo a moral. Não, eu acho que posso pensar, posso imaginar outras mulheres, posso ficar, não tem problema. Aí você baixa o padrão de moral e você não peca, mas não peca segundo o que você acha. Ou você vai ficar numa miséria espiritual constante, porque você nunca vai atingir aquele padrão de moral que você acha que tem que ser assim, assado. Vai ter sempre um dia que você erra. Se você viver na tua dependência, essas duas coisas são dependência do homem. Eu sou santo, eu consigo, eu faço, eu não bato, eu não xingo, eu não roubo, então eu tenho o direito de ir para o céu. Essa é a justiça humana. Você com certeza baixou o padrão de moral diante de Deus, para poder se achar digno do céu. Ou você vive uma miséria, realmente, não vou nem orar porque eu sou um miserável, uma falsa humildade transvestida de orgulho. A postura diante do Senhor é: Pai, eu reconheço que eu não mereço perdão mesmo, e é pela Tua graça, é pela Tua vontade, é pelo Teu sangue, é por isso que eu preciso de um Salvador, é pelo Teu nome, Jesus, que eu me achego diante de Ti. Fazendo o quê? Pedindo provisão. Não é por mim, é pelo Teu nome que eu peço perdão, e é pelo Teu nome que eu peço proteção para o que há de vir. Querido, nós não conseguimos por força própria lutar contra as tentações futuras. Descanse nisso. Mas não é por causa, isso se chama graça. Paulo vai nos instruir lá em Romanos: por causa da graça continuarei pecando? Ele vai falar assim, de maneira nenhuma. Aquele que continua pecando não entendeu o que a graça fez por nós. Mas eu clamo a Ele: Senhor, me ajuda a não cair em tentação, porque eu sei que é em Ti que só isso pode acontecer. E aí ele termina a oração com essa frase extraordinária, né? Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Querido, guarde isso. Jesus nos manda orar por provisão, perdão e proteção, não apenas para a gente ter essas coisas, mas para nós não sermos tentados a obter essas coisas por nós mesmos. Essa é a ênfase da oração de Jesus. Não é para você ter provisão, perdão e proteção. É para você não ser tentado a buscar isso por você mesmo. Por quê? Teu é o reino, Tua é a glória, Teu é o poder. Até quando? Sempre. Sabe, a oração que Jesus nos ensina no Pai Nosso, você percebe quando a gente repete o Pai Nosso assim rapidão, você joga quase todas essas coisas aí no lixo, você não lembra de nada disso? Ele está dando um modelo de prioridade. Qual é a prioridade? Eu me chego por causa da presença, aí eu busco provisão, eu busco perdão, e eu busco proteção, sabendo que tudo vem dEle,
mas tem uma chave final que eu gostaria aqui antes de ir para a conclusão dessa palavra. Dá-nos, perdoa-nos e não nos deixe em cima das 3 coisas que nós pedimos. Dá-nos, perdoa-nos e não nos deixe. 3 palavras ou 3 pedidos no plural. De novo, quando Jesus nos ensina qual é a prioridade da oração, percebe que a prioridade não é eu. Percebe que quando Ele ensina, você não tem que correr atrás de perdão só para você. Você não tem que correr e pedir, clamar e jejuar às vezes para pedir provisão só para você. Você não tem que pedir que Deus te livre, Deus que me livre só para você. Quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, querido, Ele inclui em todos, você pode olhar, em todos os momentos da oração, em todos os momentos ao plural. Por quê? Não é fácil incluir os nossos inimigos na categoria do nosso, não é verdade? Pensa numa pessoa aí que fica te apurrinhando sempre. Pensa numa pessoa aí que meio que quase com um atraso de vida. Pensa numa pessoa que fica te incomodando, que assim quase que rouba a tua paz direto. Pense, sempre tem um, né? Às vezes está mais perto do que você gostaria, mas sempre tem um. Não é fácil incluir essa turma na categoria nós. Mas a oração que Jesus nos ensina aqui, elas não pedem ajuda para lidar com eles. Pai, me ajuda a não estrangular o pescoço dele essa semana. Pai, me ajuda a não xingar ele de novo. Me ajuda, Pai, eu Deus. Ela nos ensina a orar pelo bem-estar deles. Querido, eu sou, meu temperamento assim, por predominância, é melancólico, então eu sou meio que vingativo por natureza. Eu já contei para vocês aqui várias situações, né, de quando eu era adolescente, como é que eu imaginava as minhas vinganças, como é que eu ia pegar, ia me cobrar daqueles que tinham me machucado e me ferido. E é difícil para quem tem um temperamento igual ao meu perdoar, né? Pergunto para minha esposa lá quão difícil foi os primeiros 7 anos aí. Pessoinha difícil para perdoar, né? Liberar o perdão. E uma das coisas que eu aprendi, eu gostaria de te ensinar, se você também tem essa dificuldade. Tem gente que não, né? Virou as costas, já está abraçando, está tudo bem, glória a Deus para essas pessoas. Mas eu não sou assim. Eu tenho certeza que muitas pessoas não são assim também. Orar não para lidar com aquelas pessoas que me ferem ou que não andam segundo aquilo que você acha que deveriam andar. Não é assim a nossa oração que deve ser. Para lidar com elas. Orar pelo bem-estar delas muda algo dentro de nós. Sabe, começar dentro desse exercício, começar por aquelas pessoas que me feriram, começar a orar pelo bem-estar delas. Senhor, prospera, Pai. Abençoa. Vou dizer para você que no começo não é difícil. Senhor, dá vontade, Senhor, passa uma rasteira, manda alguém cruzar na frente. Senhor, é um cabeçudo, precisa aprender, Pai. Tem gente que só aprende sofrendo. Essa é a vontade que a gente tem de instigar a Deus, né? O Senhor vai lá cutucando ele, quase que os capetinhas, né? Cutucando a Deus para fazer mal para os outros. Não é isso, não é oração voodoo, né? O Senhor vai lá. Mas, querido, faça essa experiência. Aquelas pessoas talvez tentam te passar para trás. Aquelas pessoas que talvez até falam mal de você pelas costas, que você sabe que aquilo que está acontecendo. Experimente orar pelo bem-estar dessas pessoas. Sabe, nós começamos uma iniciativa de orarmos mais coletivamente como igreja, e vamos aqui no final fazer uma oração intensa sobre os nossos irmãos que estão aí vivendo esse momento de guerra e tudo mais. E diante de tudo isso, às vezes nós olhamos para governos e também esquecemos do que Jesus nos ensina, de orarmos pelas autoridades. Se você tem uma aversão ao Lula ou ao Bolsonaro e não consegue orar por eles, você tem um problema. Você está indo contra a palavra. Agora, por exemplo, estamos vivenciando lá um momento de guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Muitas pessoas vindo na internet essa semana, é porque o Putin, isso e aquilo, e começa a entrar em política e esquecer o que Jesus nos ensina para orar por pessoas. Nós vamos orar e temos clamado, precisamos orar pela Rússia e pela Ucrânia, as duas nações. Mas quando nós falarmos aqui, vamos orar pela Ucrânia, o que nós estamos dizendo? Oramos pelo povo. E não importa qual o presidente que for eleito lá em outubro, nós vamos orar por ele, especialmente se a gente não gostar dele. Porque quando Jesus nos ensina nós, isso inclui todas as pessoas, inclusive aquele que nós não gostamos. E qual é a melhor maneira de você definir o nós? A igreja local. A igreja local te ajuda a definir quem são o nós, porque aqui você vai conviver com pessoas que talvez você não ache tão legal. Aqui você vai conviver com muitas pessoas que
você vai aprender a amar de verdade. Porque é assim que Jesus nos instruiu a andarmos. Aqui nós vamos poder ter o privilégio de sair da teoria do cristianismo e entrar na prática, de perdoar pessoas, de olhar para elas, mesmo que você seja órfão na terra, mesmo que você não tenha família na terra, aqui você jamais vai estar sozinho. Porque quando nós orarmos, nós incluímos todos nós que fazemos parte da família. Você faz parte dessa família? Amém ou não? Sabe, para eu concluir, é fundamental que a palavra de Deus seja o centro do nosso culto aqui, da nossa reunião. Nós pregamos a palavra, como eu estou fazendo para você, contigo hoje. Nós cantamos a palavra, como as letras das nossas músicas contêm isso. Nós lemos a palavra, mas em resposta a ela, sempre nós devemos orar. A oração, querido, coletiva, como igreja, é uma resposta àquilo que nós fazemos. Tiago vai nos instruir: nada tem, porque nada pedem. O que isso me diz? Que a oração faz com que coisas aconteçam que não aconteceriam se eu não tivesse orado. Guarde isso, eu até escrevi ali para você não esquecer. A oração faz com que coisas aconteçam que não aconteceriam se você não tivesse orado. Por quê? Deus compartilhou contigo e comigo o poder de reger o universo. Cada vez que nós oramos aqui como igreja, querido, coisas que aconteceriam deixam de acontecer. Cada vez que nós oramos aqui, coisas que não aconteceriam vão acontecer, porque nós nos reunimos em oração. Você crê nisso? Se você crê, é isso que vai acontecer. É isso que acontece quando você abre a tua boca em oração. Por isso, não despreze esse momento coletivo. É algo muito sério. O Senhor nos instrui. Deus compartilha conosco o reger do universo. Não há problema em pedir certas coisas ao Senhor. Ele nos ensina a persistir muitas vezes, mas nós vamos orar como igreja diante de 4 coisas, sempre. Nós abrimos o nosso culto aqui com uma oração de adoração. O que isso quer dizer? Quem é Deus? Por que nós nos reunimos aqui? Nós abrimos nosso culto nos dirigindo a Deus, não pedindo coisas a Ele, declarando quem Ele é. Senhor, manifesta a Tua glória, Pai, exalta o Teu nome neste lugar. É assim que nós começamos. Em algum momento na palavra, nós clamamos, nós pedimos. Vão haver dias que nós vamos precisar orar por arrependimento, que é a terceira coisa, dentro do perdão. E aí, nós entramos em intercessão e súplica. Se coloque de pé, por favor. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês. Essa foto foi tirada em 2019. Uma cidade chamada Kurkov, não me lembro direito. Lá na Ucrânia. Tá gelado lá, né, gente? Deve estar frio para dedéu. O pessoal de bota, de borracha, casaco. 7 horas da manhã. Em 2014, quando esses conflitos começaram não, já duram um tempão isso aí, né? Mas enfim, quando houve uma nova intensificação desses conflitos, lá em 2014, um grupo de pessoas, liderado por igrejas locais, começaram a se reunir às 7 horas da manhã, lá na praça de Kharkov. 7 horas da manhã. Eu imagino, eu vi uma notícia essa semana que estava -3, mas eu imagino que, dependendo do inverno, deve ser bem menos. E todos os dias, 7 horas da manhã, chegou um grupo de 200 pessoas, se ajoelharam lá no centro da praça, nesse frio. Alguns já levaram até um negocinho para o joelho ali, né? Mas 7 horas da manhã, uma vez por semana, estava todo mundo lá, orando por aqueles conflitos, por aqueles irmãos. E os conflitos cessaram depois, e desde 2014 esse grupo continuou lá. Claro que diminuiu o número de pessoas, como é natural que a gente vê no ser humano. E essa semana, quando estouraram novamente os conflitos, o programa da CNN estava em inglês, eu não consegui traduzir para vocês ali, mas vocês vão conseguir ter a ideia. Uma repórter que não conhece a Deus, não sabe, não faz ideia do que está acontecendo e acha que assim, do dia para a noite é só por causa que estourou a guerra. Põe um videozinho lá para mim. Vai estar em inglês, você não vai entender, mas você vai pegar o espírito da coisa. You are witnessing something that is taking place right in front of your very eyes on the streets. Tell us about it. Yeah, I think Don really speaks to
the sort of desperation of this moment. We just see a small group of people, and I'm hoping you can see them on our shot here. A small group of people have gathered in the main square, and they are kneeling and praying. Because right now there is truly a sense of having no idea what is coming down the pipeline, what is in store for the people of Ukraine in the coming hours and the coming days. And it's freezing cold here. So to see these people kneeling on the cold stone in prayer is honestly, it's very moving, Don. And I think it speaks to the state of ordinary Ukrainians here who have done absolutely nothing to deserve this, who have no quarrel with Russia. Você consegue perceber o tom da voz da pessoa, pelo menos, dela? O que está acontecendo? Olha, as pessoas estão desesperadas, sem ideia do que está por vir e tal, estão no meio da praça, orando. Ela não faz ideia de quem são essas pessoas. Essas pessoas são os remanescentes daquele grupinho que começou lá em 2014. Talvez nesse dia aí que a guerra estourou, a turma deu uma debandada ali, né, no final, mas tinha gente lá ainda. Sabe, querido, nós precisamos ser os remanescentes. Nós vamos orar por esses nossos irmãos que estão lá. Deixa eu ler um artigo para ti, 2019, mesmo ano da foto, do Conselho Internacional de Missões da Convenção Batista, para você ter uma ideia sobre o que nós vamos orar, que nós queremos que há poder na nossa oração coletiva. Essa é a geração das crianças cujos pais foram mortos pela sua fé, cujos pais passaram a maior parte do tempo na prisão por sua fé. Aquela da foto da 2019. Conhecíamos a verdadeira face do comunismo e ele estava tentando voltar. Estávamos de joelhos e dissemos: Senhor, não sabemos o que fazer. Nossos olhos estão em Ti, Senhor. A única esperança está em Ti, disse o pastor X, que não podia revelar o nome por causa da situação do país. Depois de anos orando e pagando caro por sua fé, Deus trouxe liberdade religiosa ao país. E desde então a Ucrânia se tornou o país do cinturão bíblico da Europa. Muitas igrejas evangélicas surgiram dali desde então, ao final da Guerra Fria, de 1991 para lá. Igrejas foram construídas e a Ucrânia se tornou uma referência na Europa em relação a igrejas. Igrejas até como a Hillsong tinham igrejas lá. É o centro da vida evangélica em toda a antiga União Soviética, liderando o caminho para novas igrejas e até enviando missionários. Na tomada de poder em 2014, as igrejas evangélicas foram fechadas, ameaçadas com multas nas principais cidades do território ocupado. Agora, quando esses irmãos e irmãs se reúnem, eles oram por aqueles que estão na zona de guerra e pela paz duradoura, sabendo que isso só acontecerá se o Espírito de Deus se mover para levar as pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus. E é por isso que os ucranianos rezam todos os dias de joelhos, independente do clima. E o pastor que organiza essa oração termina dizendo assim, nesse momento, eu teria medo de não orar, porque nós sabemos o que está em jogo. Sabe, querido, nós olhamos e assistimos as notícias aqui de longe, e às vezes nós começamos a ficar envolvidos no embate político, e defender isso, e defender aquilo, nós esquecemos que nós não defendemos nenhum partido político, nenhuma corrente, nós defendemos a fé em Jesus Cristo. Nós queremos sim escolher candidatos que nos permitam pregar a palavra de Deus e estar vivendo a nossa fé, na nossa liberdade, e lutamos por isso, e vamos contra aqueles que acreditam contra isso, evidentemente que querem perseguição. De fato, isso é o mínimo que você devia pensar antes de votar em qualquer um desses. Mas quando chegam momentos como esse, pode vir acontecer no nosso país, nós vivemos uma perseguição bem leve agora ao cristianismo, que provavelmente vai se intensificar ao longo dos próximos anos. Mas nós lembramos que, enquanto houver um remanescente ali, nós habitamos a sombra do esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente, nós descansamos. Nós olhamos para o que Jesus nos ensinou aqui nos Salmos e pedimos para que as tentações que estão no futuro, sejam crises econômicas ou seja, às vezes até a privação da nossa liberdade, estejam nele, firmados nele. Amém? Eu quero orar em primeiro lugar agora coletivamente, conosco. Todas as semanas nós temos iniciado essa oração coletiva agora. Pela nossa igreja, pelo nosso futuro. E em seguida,
Nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão lá. Muitas pessoas, igrejas sendo fechadas, muitas milhões de pessoas se deslocando, precisam de sustento, estão morando em abrigos, enfim, vamos orar por essas pessoas, meu amado. Precisamos orar por eles. Vamos orar pelos soldados que vão ter que travar essa batalha. Vamos orar pelos 2 governantes que estão travando isso. Sabemos que tem interesse político, sabemos um monte de coisa, mas nós sabemos quem é que detém o poder do universo. É o Pai nosso que está no céu, que o único que tem o poder de santificar todas as coisas. Ele é o poder, a glória, a honra para sempre. E é debaixo dessa autoridade que nós clamamos. Amém? Feche teus olhos aí. Pai, eu quero orar em primeiro lugar pela nossa igreja, Senhor, pelas nossas famílias que aqui estão, Senhor. Pai, nós precisamos da Tua provisão sobre cada uma das nossas famílias, Pai. Nós precisamos, ó Senhor, do Teu perdão sobre cada um de nós aqui, da Tua misericórdia sobre cada um de nós, dos nossos erros, Pai, das nossas falhas, do nosso egoísmo, da nossa vida extremamente autocentrada, Pai. Nos perdoa, porque talvez como igreja nós vivemos assim durante muito tempo, mas estamos sendo despertados, Pai. Nos últimos primeiros meses do ano o Senhor tem nos despertado a sermos altruístas, a olharmos menos para nós, mais para os outros, mais para a Tua igreja, Pai. Continua, Senhor, trabalhando a nossa igreja, o nosso coração, ó Pai. Continua trabalhando o nosso coração egoísta, Pai, a olhar menos para nós e mais para aquilo que o Senhor quer, a amar as pessoas como o Senhor nos ensinou a amar, Senhor. Pai, nos perdoa, Pai, como igreja, se nós simplesmente saímos daqui, entramos e saímos olhando só para nós, perdoa-nos, Senhor. Só preocupado conosco, só preocupado com as coisas que estão acontecendo ou deixando de acontecer conosco. Perdoa, Pai. Cada pessoa que entra nesse lugar, perdoa, Pai. Perdoa, me incluo nessa turma, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Nos arrependemos disso, Senhor. Queremos olhar com os Teus olhos para essa cidade, para as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a enfrentar aquilo que está diante de nós nesse ano, como igreja, Pai. Tantas coisas, nos ajuda a enfrentar as tentações que estão por vir, pelo Teu poder, pela Tua glória, Pai. Traz o Teu favor, a Tua bênção sobre cada família aqui, Senhor, debaixo da Tua glória, porque Teu é o poder, Senhor. Tua é a glória para sempre, não existe ninguém que tenha mais poder do que o Senhor. Olha com os Teus olhos de amor sobre cada casa, sobre cada família aqui, Pai, e livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, como a Tua palavra